Olá amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Everton Ulisses e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento em Inventor Professional 2017. Bom pessoal, no tema de hoje, eu espero que vocês já tenham assimilado bem o conteúdo da primeira aula, para que possamos dar sequência então ao nosso aprendizado essencial nesta ferramenta espetacular de modelagem sólida, ok? Bom, no tema de hoje então a gente vai estar vendo de uma forma geral outras interações relacionadas ao usuário, né? Ou seja, uma outra forma dessa ferramenta está nos auxiliando então nos nossos estudos. Então esse recurso do Mark Menu, nós já vimos uma parte dele no final da aula anterior, mas vamos ver com mais detalhes agora nesse tema, assim como o menu padrão. Então a definição de templates, ou seja, a gente vai usar um pouco mais alguns detalhes já do Inventor, né, desses modelos que já existem no programa, para que possamos estar ganhando tempo com isso. Vamos definir a unidade de medida, que no nosso caso de trabalho vai ser o métrico, poderia ser em polegar, mas a gente vai estar trabalhando com métrico, já está definindo para que quando sempre nós abrimos o Inventor, ele já carregue para a gente esta unidade de medida. Tá, ok? As boas práticas será comentado durante também o nosso tema de hoje. Um foco maior também nos planos de trabalho. E iremos também criar alguns sketches. Ok? Então vamos lá para o nosso Inventor. E você já pode perceber que quando nós criamos aqueles dois arquivos iniciais, eles já vão aparecendo aqui como documentos recentes. Então já é a outra forma do Inventor estar mostrando para a gente os últimos projetos que foram então criados. Ok? Então veja bem, de primeiro então a gente vai estar usando aqui essa engrenagem que é para definir algumas configurações iniciais da unidade de medida. Então quando você vai configurar o template padrão, que nesse caso vou clicar no botão e já vou definir que eu vou trabalhar no ISO e também na unidade de milímetros, certo? Então definindo uma vez aqui, vou dar um OK. Já estou atribuindo que esse override, porque o padrão que estava lá era a polegada, né, que é o padrão do software. Então vou dar um sobrescrever, né, que é override, OK. Então, a partir de agora que eu clicar aqui a escolha do meu menu, do meu template, né, aqui no menu, eu vou estar definindo já ele como milímetros. Então, lembrando, nós temos a parte assembly, que é a montagem, drawing, que são os desenhos que você cria, e o presentation, que seria já a parte de simulação e animação do seu conjunto. Vista explodida, enfim, a gente vai estar vendo um pouco sobre esses três itens. O foco nosso maior neste primeiro módulo é a criação de peças, certo? Então vou clicar aqui e vamos criar aqui uma janela de criação. Eu poderia estar abrindo aqui, mas depois a gente vai estar abrindo para poder estar fazendo a extrusão aqui desse componente. Vou clicar aqui na Parts. Então veja que ele carrega para a gente. Se você olhar aqui embaixo, olha, nessa barra a barra de status é só que está logo abaixo. Então, essa aqui é a própria barra de identificação do software. Então veja que se você tivesse várias janelas abertas, aqui ele vai estar organizando, né, horizontalmente, verticalmente, distribuindo em toda a sua tela. Então deixa eu criar mais um exemplo aqui, olha, My Home é aquela tela inicial. Então vou criar mais uma parte. Veja que ao ponto que eu vou clicando, vai gerando, ocupando o espaço do meu trabalho. Isso aqui é só para mostrar o seguinte: quando eu clicar agora nesse botão, olha, ele vai estar organizando verticalmente, olha. Então veja que ficou My Home, parte 2, 3 e 4. Claro que nesse começo agora não é tão útil, né, esse detalhe. Mas já saiba então que esses detalhes, ícones aqui embaixo, representam então essa criação, essa disposição da janela, né, dessa ferramenta, para que você possa estar observando outros itens do seu projeto. Normalmente o projeto não é uma peça apenas, né? A gente vai estar tratando dessa forma aqui porque estamos iniciando no Inventor, certo? Então
Vamos clicar aqui na, por exemplo, lógico, eu posso estar clicando aqui direto com o mouse ou selecionando aqui embaixo. Tá certo? Então deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar o 4, vou fechar aqui o 3. Eu vou deixar o My Home aberto, embora se não seja tão necessário. Você poderia estar criando um novo arquivo aqui em cima, né, lá na barra de ferramentas. Certo? Olha. Assembly, Drawing, Part, Presentation. Mas enfim, são formas diferentes de você fazer a mesma coisa. É bom conhecer, por isso é um curso essencial. É o que você tem que estar conhecendo dentro do software. Então vou dar um maximizar aqui agora. E vou estar criando agora alguns desenhos de forma que a gente não vai estar criando bolinha, carinha, quadradinho. Não, vamos estar criando peças. Então eu tenho uma imagem aqui que serão essas 3 peças que iremos estar desenhando. Ok? São peças bem simples que a gente pode poder estar conhecendo então os recursos aqui das ferramentas iniciais aqui do Inventor. Então esse primeiro exemplo, né, que está aqui do lado, a gente vai estar criando utilizando os recursos iniciais aqui do Inventor para que possamos construir essa base sólida de conhecimento. Então vamos entrar aqui no item do Sketch e vou estar definindo então a minha linha. Então quando você pode perceber que na criação inicial, né, no Create aqui, deixa eu só fixar esse, se bem que eu não vou usar isso aqui agora, né, na parte de bloco. Mas enfim, tem a parte aqui então das ferramentas iniciais do Sketch. E veja que está apagado o restante, que não vou estar utilizando neste momento. Então o que eu vou fazer agora? O ideal, em termos de modelagem, é você já definir um plano de trabalho. Então veja que o plano não está aparecendo aqui. Então quando eu clicar aqui na linha, ele vai aparecer. Ou você pode vir aqui nesse item, Origin, ou seja, a origem do seu desenho. Você pode, quando você aproxima aqui o mouse, olha, ele vai mostrando os planos de trabalho que você vai estar desenvolvendo. Então, normalmente, é claro, ou você pode estar definindo por aqui, né, olhando sempre o CS, como que ele vai estar. Lembrando que o 3D, deixa eu dar um giro aqui nessa imagem aqui. Olha só, estou segurando o Shift com o botão do meio. Então, veja que deu um tombo aqui no meu CS. Só para você ter uma noção melhor aqui dessa visualização dos planos. Então você pode perceber que o meu YZ, que seria essa parte, né, olha, de criação, é a minha vista de frente. O X e Y já é a minha vista lateral. Ok? E o XZ seria a vista de cima. Então, ou você pode vir por aqui, ou diretamente quando você for criar então o seu sketch. Então vou clicar aqui na linha. Veja que ele já clareou para mim aqui e vou estar definindo então o meu desenho. Então vou clicar aqui nesse plano, olha. Então quando eu clicar no meu plano aqui frontal, ele já vai trazer para mim, né, posicionando de forma ortogonal para que eu possa desenvolver então o meu desenho. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar então essa peça de uma forma bem simples, para a gente poder estar reconhecendo então os comandos. Eu poderia estar criando bolinhas, círculo, como eu disse anteriormente, quadradinho, mas vamos criar algumas peças para ter uma ideia melhor. É claro que aqui, embora em forma, né, que é um diâmetro 40, eu vou estar apenas criando linhas, não vou estar utilizando o diâmetro neste primeiro momento. Certo? Então vamos lá, cliquei aqui na linha, vejo que o meu cursor ele está com aquela indicação amarela, que seria o meu ponto inicial da minha linha. Então vou clicar aqui, olha, o que eu vou fazer? Aliás, como eu quero fazer essa linha de centro, é uma linha de centro, olha. Se você vier aqui na formatação da linha, só vendo aqui em cima, existe então o Centerline, olha. Então quando eu clicar ali, ela está ativada a minha Centerline. Então cliquei na linha, defini o que ela vai ser, eu vou clicar aqui e vou traçar uma Centerline. Importante perceber aqui também, pessoal, veja que já apareceu, né, 1 milímetro e a angulação. Isso já é bem próximo, igual do AutoCAD. Então a minha linha em si, como é uma linha aqui nesse inicial, é uma linha
uma centerline e eu não tenho estipulado aqui nenhum valor, eu vou colocar um valor aqui de, deixa eu pensar aqui, uns 50. Não, 50 vai ser muito. Como eu não estou focando muito aqui aliás, deixa eu dar um zoom mais aqui, só para ter uma ideia. Não, aliás, deixa eu fazer o seguinte. Bom, vamos colocar aqui um tamanho qualquer e depois a gente altera. Então pode perceber que esse outro ícone que está aparecendo, que é uma outra forma de interação do software, são as restrições geométricas, que a gente vai estar aprofundando mais sobre isso num outro tema. Então quando você aproxima de um ponto de referência, ele já, veja que ele salta, né? Ele deu um salto aqui para minha linha, tanto vertical como horizontal. Se você vier aqui também, tá vendo? Olha. Então vou dar um clique aqui. Olha lá, veja que ela já veio na forma de centerline. Então quando eu clicar agora com o botão direito, então veja bem, eu criei a minha linha, tá ok? Criei a minha linha, botão direito agora. Veja que apareceu o Marking Menu, ou seja, eu vou estar selecionando o que eu quero fazer agora. Então como a gente está começando, eu poderia estar desenhando um retângulo, um círculo, uma nova linha. Mas enfim, eu quero desenhar apenas essa linha a centerline. Então vou dar um OK. Não é o Finish 2D Sketch, porque senão ele acha que já terminou o sketch, o esboço. Não é, eu quero continuar meu desenho. Então vou dar um OK aqui. Veja que ele já está, ele deixou a minha centerline, para que eu possa estar criando agora outras formas. Então vou estar tirando agora aqui o centerline, né, que eu utilizei. Tirei. E vou criar uma linha comum agora. Não vou utilizar ainda o recurso de simetria. O que é uma simetria? Veja, sempre que eu tenho uma centerline, o que eu fizer de um lado, eu posso estar espelhando do outro lado, usando o recurso de simetria. Mas neste momento eu estou apenas criando então essa peça. Então vou criar aqui uma linha. Vou basear aqui embaixo agora, olha. Então quando eu clicar aqui e for para a direita com o mouse, veja que mudou meu ícone, né, da restrição. Não estou entrando em detalhes porque terá um tema específico para isso. Então veja bem, eu defini o ponto inicial da minha linha e vou definir o ponto final. Nesse caso eu vou definindo aqui, por exemplo, o tamanho 20. Vou dar um Enter. Deixa eu dar um zoom aqui, olha, veja que eu já dei um zoom com a roda aqui do mouse. Deixa eu dar um pan. Segurei com o botão do meio, né, para poder estar movimentando aqui o meu desenho, olha. Veja que já apareceu aquela mãozinha. Você pode perceber que como nós desabilitamos na aula passada aqui o View Cub e a barra de navegação, elas nem aparecem, olha. Certo? Mas enfim, defini aqui o 20, porque o diâmetro é 40, né? E vou estar fazendo o que? Vou subir aqui um pouco. Como eu não tenho aquela medida, eu vou estar definindo aqui um 15, deixa eu ver, 15, pode ser um 15, ok. Veja que ela está ficando reta porque eu estou posicionando o meu mouse aqui para cima. Vou virar aqui um certo valor, como ali vai ter 10, certo? Ó, vamos analisar o desenho, como aqui tem 40, é um desenho, lógico, não tem as medidas, mas você pode perceber que aqui é 40, então daqui até aqui é 20, se daqui é 10, eu vou jogar 10 também aqui. Então o que eu vou fazer? Vou colocar 10 aqui. Aliás, isso. Vou pôr 10, Enter. Vou subir aqui também uma quantidade. Vou deixar igual, 15. Pessoal, é claro, mais à frente a gente vai estar desenhando, colocando peças com cotas reais, para que possamos então, lógico, né, tá aprimorando cada vez mais esse conhecimento. Lembrando que estamos apenas iniciando aqui o nosso Inventor. Então veja bem que as cotas já estão aparecendo. Tá vendo esse T de ponta cabeça? Tá vendo? Olha, é a restrição geométrica. Isso já é do perpendicularismo. Então veja que ao passo que eu movimento o meu mouse,
Se eu deixar ele reto, ele já fica alinhado, já aparece, olha só o que vai aparecer aqui embaixo, olha, o paralelismo, certo? Olha, assim como apareceu do lado do meu mouse, olha. Enfim, isso aí vai ter um termo específico. Então eu já criei aqui essa parte dessa linha. É claro, no desenho real eu iria apenas até aqui, ó, nesse ponto, e daria o espelho desse comando. Só que vamos com calma. Então o que eu vou fazer agora? Vou estar definindo para cá a minha dimensão de 20, que vai ser o 10 ali, mas aquele 10. Vou definir aqui então. Ou eu posso estar digitando 15, ou posso, veja, quando eu aproximo o mouse do meu item, ele traça uma linha, olha, nesse sentido, já achando que eu queira, né, deixar com o mesmo tamanho. Então vou deixar aqui, ok. Vou para lá também, aquela distância de 10. Veja que nesse modo agora aqui, ele já não sabe, olha. Ele está esperando colocar a medida. Lógico, eu poderia estar colocando um espaço qualquer e depois definindo que esse tamanho é igual àquele. Mas enfim, vamos definir aqui então um tamanho de 10. Você pode perceber que aqui ó, ele está aceitando todas as cotas. No desenho real já daria incompatibilidade de medidas. Você teria que estar usando um recurso de transferência de cotas, enfim, você não pode estar com todas as medidas aqui do jeito que está sendo cotada essa peça. Então vou estar definindo aqui embaixo, Enter, e agora aqui no final. Ok, vou dar um ok, só para ver como está ficando o meu sketch. Pessoal, essa cor, de repente, a gente pode até estar alterando ela, se vocês acharem que não tiver tão aí visível, né? Mas enfim, veja que a minha centerline está ali, as medidas estão já pré-definidas. Lembrando que você não pode estar cortando dentro do seu desenho, então deixa eu dar só uma alteração aqui. Deixa eu apagar aquela cota. Quando fica verde, porque já você está faltando alguma cota para construção. E quando falta essa cota, ele fica então nessa cor verde, já informando que está faltando um item para fechar esse desenho. Então o que você pode perceber? Veja que eu não tenho a minha medida final, olha, da minha peça. Eu tenho aqui o 20, ali tem, lógico, você fazendo a soma você vai chegar na medida. Então esse recurso aqui do Dimension, eu só vou estar demonstrando agora aqui usando o Dimension, que vai ser uma outra aula também, só para você perceber que vai sair esse verde. Então vou clicar aqui e aqui, ele vai me dar a cota de 40 e vai ficar então, ou seja, aceitou as cotas, tá? Mas enfim, esse 40 aqui a gente vai estar vendo uma outra hora, tá ok? Então, baseado nisso, o que eu vou estar fazendo agora? Deixa eu só fazer uma alteração, sair aqui do Dimension, vou dar um ok. A todo comando você tem que dar um ok para sair né, da última ferramenta. Então vou estar deixando assim. É claro, tem muita cota aqui, a gente vai estar vendo outros detalhes de melhoria de cota, certo? Bom, enfim, a ideia era só usar o recurso aqui da linha e da centerline. Então, ó, feito isso, então se você ver o botão direito novamente, der o Finish 2D Sketch ou vier aqui em cima, é a mesma coisa. Então vou dar um Finish 2D Sketch. Ele traz para mim aqui a minha... Olha só, eu dou um tombo nela aqui. Deixa eu dar um pan melhor e vou dar um zoom. Então veja que a nossa peça ela seguiu tá, o formato simples, né? Tá ok? Deixa eu dar um ok aqui, deixa eu salvar esse desenho. E vou salvar naquela pasta nossa de exemplos, né? Vou dar um salvar aqui, um save. Então vai ser o exemplo 003. Fica até mais fácil, de repente, se tiver alguma dúvida em algum exemplo, a gente está localizando e resolvendo a dúvida, né, que porventura surgir. Vou dar um save aqui. Tá, tô salvando porque a gente vai estar fazendo uso depois do extrude nessas peças. Bom, deixa eu fechar, então tá salvo, vou fechar aqui, vou criar um novo arquivo. E nesse novo exemplo a gente vai estar criando aqui essa outra peça. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar definindo uma linha novamente, escolher o plano frontal,
certo? Vou definir que é uma centerline, que também tem uma centerline. Então vou desenhar uma linha. Aliás, vou fazer algo diferente. Como nós já fizemos uma centerline, eu vou fazer um retângulo direto. Então vou usar aqui o recurso de retângulo. Então a linha nós já vimos as linhas, né? A primeira ferramenta aqui de linha. Bom, esses outros a gente vai estar vendo em um outro momento, porque a ideia também não é conhecer todos esses recursos agora neste item. A gente está simulando situações, embora que numa outra peça que a gente vai estar fazendo vai ter esse detalhe aqui da SP-Line. Bom, vou criar aqui um retângulo. O retângulo também tem várias formas. Você pode perceber que você pode estar criando oblongos, em raio também, na forma de arco, né? Que também é algo que pode estar ocorrendo em seus projetos, assim como o polígono de vários lados, certo? Cada ponto desse que aparece, olha, é a referência que você vai estar traçando para criar determinado item, determinada operação na sua peça. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro item? Ó, 2 pontos. Então, eu vou estar definindo o meu retângulo aqui assim, olha. Interessante, quando você for definir a medida, veja que está em azul é o valor que ele está pedindo para você poder digitar primeiro. Então, se eu colocar aqui um 10, olha lá, ele já vai aparecer para mim aquele 10. Para você alterar para esse outro item, você dá o Tab, né, a tecla Tab. Vou clicar aqui. Veja que ele travou para mim ali o 10. Olha que interessante. Quando você digita algo assim, em termos de várias referências, uma única utilização do mouse, ele trava momentaneamente, né, aquele valor, e você vai estar definindo então o valor do outro item. Então o que eu vou estar fazendo? Eu coloquei aqui 10 de altura. Deixa eu dar um pan aqui para baixo. Isso. Vou estar usando aqui um valor 20. Ok. Então ficou 10 por 20. Olha. Veja que ficaram paralelos, perpendicular, horizontal e vertical. Bom, nesse modo agora eu vou fazer aquele arco que está aparecendo ali, olha. Então esse arco, ele também, assim como a linha, o retângulo, o arco também tem várias formas, né, de você estar criando então esse arco. O que eu vou estar fazendo aqui? Vou dar um exemplo de pegar esse detalhe aqui, ó. Poderia estar criando um arco normal. O próprio desenho já mostra como seria a criação. Mas eu vou estar definindo um ponto central, que seria essa parte aqui. Então vou clicar nele aqui. Vou definir aqui aonde que é o ponto central. Quando você aproxima aqui do retângulo, está em amarelo. Veja que está em amarelo. Nesse modo, eu vou vir aqui, ele vai ficar verde, ou seja, é o meio. Então vou descer aqui um pouco, como eu não estou bem preocupado com a medida. Então vamos descer aqui e vou dar um clique, porque aqui é o ponto central do meu arco. Ok, dei um clique. Aonde eu clicar agora vai ser o ponto, primeiro item, né, o segundo do arco em si. Então como aqui é o centro dele, eu vou vir aqui nessa extremidade, veja que está amarelo, próximo ele vai ficar verde, ou seja, está liberado. Então quando eu clicar ali, se eu vier para a direita, olha só, ele já vai no outro lado, olha. Deixa eu dar um zoom aqui para você estar percebendo que ele vai justamente na outra extremidade. Vou dar um clique, ok. Um zoom menos aqui. Veja que ele já definiu para a gente a medida já de acordo com o valor que você estabeleceu. Ok? Isso aqui como se fosse uma tampa, mas enfim, como está apenas o desenho 2D, vou dar aqui um ok e um Finish Sketch. Ok, ele traz para mim. O pan está aqui. Depois a gente vai estar usando, então, como eu disse na próxima aula, né, as ferramentas de 3D. Ok, vou salvar esse aqui também. Vamos salvar como exemplo 4. Save. Vamos criar aqui um outro desenho. Vou fechar e criar um novo. Então, se eu vier aqui também no My Home, vou criar uma nova parte. Veja que acaba ficando bem automático, né? E nessa criação já vai envolver agora a parte do círculo e essa linha da SP-Line. Então vamos simular aqui a criação do círculo. Veja que ao passo que a gente estamos avançando, né, no conteúdo, você pode perceber que
você vai precisando de ferramentas para poder estar construindo melhor o seu sketch. Então é claro, eu vou estar usando um recurso agora de ferramentas de modificação, embora também vai ter um tema específico para isso, mas a gente precisa dela para estar fazendo então esse desenho. Então o que eu vou estar simulando aqui? Vou pegar um círculo qualquer, tá? Sem medidas, embora tenha medida ali, mas eu coloquei uma medida qualquer aqui. Vou estar usando agora aqui o meu retângulo de uma forma diferente, vai ser esse daqui, ó, 3 pontos. Então o que ele vai fazer? Eu vou estar simulando essa criação. Então vou clicar aqui aproximadamente, vou vir até aqui e vou descer, olha. Então são 3 pontos que você define a criação do seu retângulo. Vou clicar aqui, ok. Então veja que para fazer uma correção disso, esse desenho 2D, você vai ter que estar usando a ferramenta Trim, que vem lá do AutoCAD. Então essa é uma grande vantagem do Inventor, né? Para quem já está vindo do AutoCAD, já conhece grande parte das ferramentas que já estão aqui presentes. Bom, mas enfim, só vou estar utilizando ela agora para estar fechando esse desenho. Então vou dar um trim aqui, olha, nessa linha, ok? E veja que ele já cortou. Não se preocupe que a gente vai ter um tema específico dessas ferramentas aqui de modificação, certo? Bom, e agora aquela linha, deixa eu só apagar essa aqui também. Ok, só para a gente poder estar criando então a SP-Line. Clicando nela, né, SP-Line. Então vou estar definindo esse ponto. Um item aqui, aproximadamente. Ok. Opa, saiu um pouquinho fora ali. Ok. Deixa eu fazer novamente aqui, só para você perceber a criação dela. Aqui depende de alguns vértices. Deixa eu usar essa outra aqui, que para gente poder estar... que é o que você talvez já conheça, né? Você vai clicando e vai desenhando então esse recurso. Aceita, ok. Olha lá. Só uma simulação. Tá ok? Então pode perceber que a gente está criando aqui algumas peças de uma forma que você consiga estar aplicando os recursos então, que a gente está desenvolvendo. Então só para a gente finalizar esse detalhe, o que eu vou estar fazendo aqui? Algumas simulações. Por exemplo, deixa eu criar uma linha qualquer aqui, só para aproveitar esse desenho. Só para estar mostrando um recurso bem que também é importante, para que a gente possa estar evoluindo no nosso tema. Dá um ok aqui, que é o modo de seleção. Isso também é interessante, embora eu estar referenciando na próxima aula, para podermos estar selecionando alguns itens para fazer a edição. Então veja bem, quando você clica com o mouse, né, eu quero, por exemplo, fazer isso. Olha. Veja que esse traço vermelho, o que ele faz? Somente o que estiver dentro dele é que ele vai estar marcando. Então veja que é apenas essas duas linhas, olha. Veja que ele não marca o círculo, não marca essa outra linha, porque eu não peguei ela por inteiro. Então ele só vai deixar marcado as duas, olha, que ficaram aqui azuis. É a mesma coisa o círculo. Se eu quiser o círculo, eu vou estar fazendo isso, olha. Ele só vai pegar o círculo e essa linha que eu já havia marcado. Acaso eu queira pegar todas as linhas que foram construídas, é da direita para a esquerda. Veja que ficou verde, olha. Então se eu descer fica vermelho, se eu for para lá vai ficar verde. Então onde ele passar, ele vai pegar, ele vai selecionar para a gente. Certo? E o básico, é claro, eu não quero mais essa linha, eu vou estar deletando. Então deixa eu apagar essas aqui, olha. Vou marcar essas três, vou dar um delete, ele vai estar apagando a minha linha. Ok? Então veja que a criação em si, ela é até muito tranquila, né? Nessa parte essencial aqui do Inventor, você está conhecendo esses recursos que existem aqui do software. Então deixa eu fechar daqui, vou dar um Finish Sketch. Vou salvar esse arquivo, né, como um exercício 5, exemplo, né, 5. Save, ok.
Vou fechar, que já criar uma nova parte. Só para a gente finalizar então com algumas outras criações. Vou desenhar um retângulo qualquer na minha vista de frente. Deixa eu pegar aqui um retângulo qualquer aqui, permitir um desenho. E vou dar um OK, né? Botão direito, OK. Esse é o meu retângulo. E como se fosse um oblongo, né? Aqui se chama slot. Então quando eu clicar aqui e aqui, vou definir agora aqui a distância. Então você define o início, o primeiro ponto, o final, que seria o comprimento, e agora você vai definir essa largura. Então veja que ele, vou dar um OK novamente, ele desenha pra gente, e você consegue estar mexendo, olha. Todo desenho que você cria, ele vai estar, nesse caso específico, veja que ele define um ponto de inserção. Então você pode estar movimentando, olha. E olha o interessante do efeito de modelagem, né? Você vai estar fazendo a diminuição aqui, ele vai estar se reposicionando, né, dentro da sua peça, certo? Então imaginando que isso aqui seja um bloco, né, com um oblongo na sua peça, ele já estaria então utilizando esse recurso do slot, do Inventor. Então vou criar um outro aqui simples, olha, esses são de 3 pontos, então você pode estar definindo, por exemplo, assim, olha, vou pegar aqui e aqui, veja que ele ficou meio, olha só, não é uma peça que exista, né, mas seria a posição, a passagem de uma alavanca, por exemplo. Deixa eu dar um ESC aqui, vou fazer de novo. Vou pegar essa distância aqui, vou pegar aqui o final dessa, olha, e vou pegar aqui em cima, melhor, 3 pontos, certo? Olha, a gente vai estar simulando alguns desenhos que tenha isso. Então aqui nesse modo você pode perceber que como se estivesse passando uma alavanca, né, o recurso inicial de um kame, por exemplo, você pode estar fazendo dessa forma. Então se fosse um bloco, poderia ser um corte, mas enfim, a gente vai estar simulando também isso no 3D. Bom, em termos gerais, então, essas ferramentas são as que você mais irá utilizar, que são a linha, círculo, retângulo e arco. São com esses três tipos, né, praticamente, né, o arco, a linha e o retângulo. Você consegue fazer qualquer tipo de desenho, que a partir dele você vai estar fazendo então essa parte de modelagem. E é claro, quando se fala em boas práticas de modelagem, quando você cria um projeto nesse nível, você vai ter que estar criando, né, uma pasta específica do seu projeto. Então, por exemplo, aqui um bloco com oblongo, criaria uma pasta na sua área principal, para que dentro dela você estaria, né, então, criando todas as peças em si do seu componente, do seu projeto, de forma que a cada salvamento, a cada geração de desenho, de montagem, o Inventor, né, ele já consegue estar localizando as peças, porque você previamente já havia então salvo dentro desse container. Ok? Deixa eu dar aqui um OK e vou dar um Finish Sketch. Então veja que esse contato inicial é importante e útil para que você possa estar dando sequência depois no seu aprendizado. Ok? Bom, deixa eu salvar esse arquivo. Arquivo bem simples, né? Vou salvar como 6. Save. E deixa eu ver um outro tipo aqui agora. Deixa eu só fechar esse documento. E vamos partir então para a nossa última criação de hoje. Então vou criar aqui novamente um sketch, vou criar uma linha, vou estar utilizando esse plano aqui mesmo, tá? O frontal nosso. Vou criar uma linha de centro, centerline, nesse ponto aqui, botão direito OK,
E vamos desenhar esse desenho, esse item, né? Desenhar esse item aqui já na cota. Então vamos colocar aqui um círculo inicialmente. Lembrando que eu não vou, né, utilizar a ferramenta de espelho para que possamos estar treinando então esse recurso das linhas e círculos. Então vou fazer aqui então meu primeiro círculo, diâmetro de 19. Então põe 19 aqui. Deixa eu dar um zoom menos. E é claro, né, vou ter que estar usando aqui o item do trim depois. Então vou estar criando um outro agora. Aqui que vai ser aquele raio de 30, então diâmetro 60. Ok, vou dar um zoom menos. Tá? 60 porque é raio 30. E aquele 19, perfeito. Então vou criar uma linha aqui agora. Essa linha ela vai ter 48 inicialmente. Veja que ele ficou como centerline devido a estar marcado aqui em cima ainda, olha. É claro, só estou criando para poder estar criando o meu círculo. Então olha que interessante nesse ponto. Se eu clicar aqui com o botão direito, em vez de eu dar um OK, eu posso estar criando um círculo, olha. Então vou clicar aqui agora e vou estar definindo o meu diâmetro de 8, certo? Poderia estar usando alguma referência para a criação dessas cotas, mas a gente está utilizando os recursos básicos do Inventor. Então vou criar uma linha normal agora aqui em cima, olha. Essa linha ela vai ter, se você somar aqui, a 96 é o total dela. Então 48 mais 36 é 84, como aqui é na 96, então vai dar 12 esse espaço. Então 48 mais 12, 50. Então vou criar uma linha aqui, olha, nesse ponto para cá de 50. Veja que eu não alterei aqui ainda, deixa eu clicar ali para ele sair. Veja que agora vai ter um arco. Então o que eu vou estar fazendo aqui agora? Clicando com o botão direito, veja que não apareceu aqui o arco. Lógico, esses itens, pessoal, você pode estar reconfigurando e colocando de repente os mais utilizados. Na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês como que você altera então esse item. Como que você retira alguns itens ou troca, né? Coloca outros. O arco, por exemplo, seria interessante ter aqui. Tá? Deixa eu dar um OK aqui só para poder estar criando esse arco. Esse detalhe eu não havia comentado. Quando você clica e tira lá em cima, olha, ele transforma em centerline ou linha comum. Então a linha comum, agora eu vou partir para o meu arco. Só que em vez do arco, eu vou estar criando a minha linha aqui embaixo. Isso, melhor. Então vou estar criando uma linha qualquer aqui. Então lembrando que ela vai ter aqui um espaço, olhando pelo desenho, né? Tem aqui espaço, tem 12 mais 36, só vai dar 48. Então vou vir aqui, 48, Enter, e vou criar um círculo nesse ponto final de diâmetro, de raio 18, diâmetro 36, ok? E vou ter um outro, como apareceu no desenho 2 vezes 19, é que esse diâmetro é igual a esse. Então vou clicar aqui em criar um outro de 19, ok. Feito isso, vou criar uma linha que ela vai partir aqui de cima e vai vir para cá no valor de, então veja que eu tenho aqui em cima, aqui tem 12, se é 36, então vai dar 24. Então daqui a esse ponto vai ser 24, olha, 24. A partir daí eu vou traçar o meu arco, como já tem os dois pontos. Porém esse arco, pode perceber que ele é tangente aqui embaixo, mas aqui em cima ele não é tangente. Então não vamos usar aqui recursos de criação de desenho, até por ser nossa primeira aula, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui um arco, um pouco diferente daquela medida,
Só pra gente, apenas aqui embaixo vou estar dizendo que ele é tangente, ó. Você pode perceber que o raio ficou diferente. Tá ok? Olha, vou desenhar com um arco qualquer. Ok. E isso aqui eu vou estar representando aqui embaixo novamente. Então vou criar uma linha. Lembrando que nós estamos começando, então a gente vai estar... Opa! Cliquei errado aqui. Dá um ok aqui. E vou criar novamente essa linha aqui embaixo. A gente vai estar vendo nas outras aulas que... Tá vendo? É só você clicar aqui, já esse tracejado já mostra que a linha vai ser igual àquela de cima. Olha. Certo? E vou dar agora aqui novamente como eu fiz aquela hora. Deixando a tangente aqui embaixo. Claro, pessoal, isso aqui a gente vai dar utilizando o espelho. Lógico que é muito mais rápido, né? Mas esse primeiro é para você ter o contato inicial com esses recursos aqui da criação. Então eu vou dar um trim rapidamente aqui para a gente poder estar finalizando esse desenho, lembrando que a gente vai ter uma aula específica então desses recursos dessa criação. Tá? Então vou dar usando um trim aqui só para a gente vai ver, claro, maiores detalhes na nossa próxima aula, certo? Com essas ferramentas então de modificação. Bom pessoal, esse tema termina por aqui então. Qualquer dúvida, entre no site da autocreativo.com.br, postem seus comentários para que possamos sempre estar melhorando a nossa forma de estar elaborando para vocês os nossos cursos. E é claro, qualquer tipo de dúvida que tiverem também relacionada ao tema de hoje. Ok pessoal? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.